Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo, volume 2 de James Stewart, seção 12.5, exercício número 2. Vamos anunciado. Determine uma equação vetorial e equações paramétricas para a reta. A reta que passa pelo ponto 6, menos 5 e 2 e é paralela ao vetor 1, 3 e menos 2/3. Bom, o objetivo aí do exercício é escrever uma equação vetorial e escrever as equações paramétricas de uma reta. Bom, de forma genérica, para uma reta aí no espaço, ou seja, em 3 dimensões, vamos fazer a definição aqui de como podemos escrever essa reta. Então, seja x, y e z, né? Aí a base no espaço, tá? Aí a gente tem uma reta qualquer aqui, eu vou traçar uma reta. Essa reta L, ela pode ser escrita aí na forma ponto inclinação. Então, o que a gente tem aí? A gente vai pegar aqui um ponto conhecido da reta, vou chamar de ponto P0, que tem uma coordenada x0, y0 e z0, tá? Daqui em relação à origem, a gente cria-se um vetor posição desse ponto P0. Então, o vetor posição vai ser um vetor R0, tá? E a gente pega outro ponto aqui da reta, que é um ponto genérico, que eu não conheço, ele pode ser qualquer um, então, x, y e z. E aqui a gente cria-se outro vetor, tá? Que é o vetor posição desse ponto genérico P, tá? Que seria aí o vetor R. Agora, em relação a esses dois vetores, ali na reta aparece um vetor, tá? Que dá a direção da reta, que eu vou chamar aqui de vetor A, tá? Então, aí, utilizando a regra do paralelogramo, nesse triângulo aqui, né, a gente faz a soma de vetores, que, ou seja, o vetor R, tá, que é o vetor posição aí de um ponto genérico da reta, é igual à soma desses dois vetores, que é o R0 mais esse vetor A, tá? Dado um vetor V, que é paralelo à reta, então vou vir aqui na origem, ó, e vou marcar um vetor paralelo à reta. Esse é um vetor V. O que eu tenho? Esse vetor V vai ser paralelo, vetor V é paralelo àquele vetor A. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever o vetor A como um múltiplo do vetor V, ou seja, um parâmetro t, que pertence aos reais, que multiplica o vetor V, que é paralelo à reta. Então, para escrever a equação de uma reta, eu preciso de um ponto conhecido, tá? E preciso de um vetor que seja paralelo a ela. Então, o que a gente tem aqui? No caso, a gente tem o ponto, tá? Passa por esse ponto aí seria o ponto P0, que a gente coloca aí como sendo o vetor posição, tá? Porque como aqui é a origem, se fizer esse ponto menos a origem, que é 0, 0, 0, vai dar a própria coordenada do ponto P0. E esse vetor aqui, ó, é o vetor paralelo, ou seja, o vetor V. Então, a gente pode escrever a equação da reta primeiro na forma vetorial, tá? A gente tem aí que vai ser R, tá? É igual a R0. Agora, eu vou escrever esse vetor aqui como soma dos vetores diretores de x, y e z, que é o i, j, k. Então, é 6 em i, aí menos 5 aí em j, mais 2 em k. Também posso usar aquela notação, mas vou escrever essa aqui para a gente aprender a trabalhar com essa notação aqui, que é a notação de soma em função dos vetores diretores. Mas aqui o vetor A, quem que é o vetor A?
é um parâmetro t que multiplica o vetor v. O vetor v tem coordenadas 1 na direção de x, que é y, mais 3 na direção de y, ou seja, mais j, e menos 2/3 aí na direção de z, que é k. Bom, agora juntando, a gente escreve aí a equação vetorial, juntando aí as direções, ó. Então, aqui, na direção y, a gente tem 6, e aqui t que multiplica 1. Então, mais t. Isso daí fica em y. Aí, mais. Agora, em j. Em j, a gente tem menos 5, tá? E aqui a gente tem t que multiplica 3, mais 3t. Isso em j. E em k, a gente tem 2, parênteses, tem 2, mais t que multiplica menos 2/3. Então, menos 2/3 de t. Isso em k. Ou seja, se a gente coloca aqui, ó, quem é o vetor R, que seria o vetor posição aqui, pegar o ponto genérico menos a origem, vai ser o próprio ponto. Então, isso daqui ficaria x, y, z, tá? Igual a essa condição aqui, né? Que seria, se eu escrever essa equação vetorial, deixa aí na forma de JK, se eu escrever voltar e escrever como componente, fica 6 mais t, vírgula. Aí aqui menos 5 mais 3t, vírgula. E 2 menos 2/3 de t. Ou seja, da igualdade dos vetores, a gente acha as equações paramétricas. O x tem que ser igual à coordenada x do outro lado. Então, a gente tem que x é igual a 6 mais t. Essa é a primeira equação paramétrica. Aí, a gente tem y igual a menos 5 mais 3t. Então, menos 5 mais 3t. E temos aí a última coordenada z, que é igual a 2 menos 2/3. Então, z é igual a 2 menos 2/3 de t. Esse é o parâmetro. Se a gente quiser referenciar aqui, esse t, ele pertence aos reais, tá? Vou colocar aqui, ó, esse t pertence aos números reais. Pode ser qualquer valor. Então, temos aí a equação vetorial e temos aqui as equações paramétricas da reta. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!